Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje, sexta-feira, 9 de abril de 2021, trago para vocês mais uma aula de produção de texto. E olha que tem um tempinho que a gente não tem essa aula de produção. Por quê? Toda sexta-feira a gente faz um revezamento nas sextas. Uma sexta é produção de texto, na outra é literatura infantil. O que foi que aconteceu? A nossa última aula de produção de texto foi no comecinho do mês de março. Surgiram alguns feriados, fora a questão das atividades de literatura infantil, né, que são bem extensas. Mas não foi nem pela quantidade de atividade de literatura, foi mais por causa dos feriados. Aconteceu o quê? A gente teve a primeira aula de produção de texto, aí na sexta-feira seguinte foi literatura infantil. Quando foi na outra sexta, que era para ser produção de texto, feriado. Aí a gente teve, na sexta-feira seguinte, tivemos que dar continuidade à literatura infantil. Aí foi justamente isso que aconteceu. Porém, o nosso assunto está totalmente em dia, certo? Não está nada atrasado de forma alguma, porque o livro é muito curtinho, são pouquíssimas folhas, são 32 folhas e alguns gêneros, né? Poucos gêneros. Aí o que é que acontece? Não atrapalha em nada o fato da gente passar 2 semanas seguidas, ou semana sim, semana não, sem ter aula de produção de texto. Super tranquilo, tá? Porque a gente vai conseguir trabalhar todo o conteúdo do nosso livro no decorrer do ano todinho. Então, agora que a gente está no mês de abril, então a gente tem aí um tempão para concluir esse livro, né? E vocês aprenderem sobre alguns gêneros textuais, certo? Pronto. Então, produção de texto hoje, sexta-feira, 9 de abril. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos à nossa correção da atividade do dia 5 de março. Falamos sobre o gênero conto. Lembram? Que era aquela questão do que era um gênero fictício, né? Narrado por contada por um narrador, que às vezes ele pode participar da história, ou então só ficar de narrador mesmo, narrando, né? Contando a história, certo? Falamos sobre o conto foi Cachinhos Dourados. Vocês lembram? Pois bem. O nosso conto, que foi o primeiro gênero trabalhado, Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Eu vou ler para vocês novamente, só para lembrar a história, né? E depois vamos às correções da página 7, 8 e 9, certo? Então vamos lá. Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Era uma vez 3 ursos. Papai Urso era grandão. Mamãe Urso era um pouco menor. E o bebê urso era bem pequenininho. Papai urso tinha uma tigela de mingau grandona. A tigela da mamãe ursa era um pouco menor. E o bebê urso tinha uma tigelinha. Mamãe ursa encheu as tigelas com mingau quente. Foram dar uma volta enquanto o mingau esfriava. Então, Cachinhos Dourados chegou e, não vendo ninguém na casa, entrou. Vendo o mingau, Cachinhos Dourados provou da tigela do papai urso. Estava muito quente. Aí provou o mingau da tigela da mamãe ursa. Estava muito frio. Depois provou da tigela do bebê urso. Estava uma delícia. Comeu tudo. Cachinhos Dourado foi sentar na cadeira do papai. Era muito alta. Depois sentou na cadeira da mamãe ursa. Era muito larga. Então jogou-se na cadeira do bebê urso, que se quebrou toda.
Caixinhos Dourados ficou com sono e foi deitar-se na cama do Papai Urso. Era muito dura. Depois deitou-se na cama da Mamãe Ursa. Achou macia demais. Então deitou-se na cama do Bebê Urso. Achou-a muito aconchegante. Aí ela adormeceu. Os 3 ursos voltaram com fome. Alguém comeu meu mingau? Rosnou o Papai Urso. Alguém comeu meu mingau? Falou a Mamãe Ursa. Alguém comeu meu mingau? Disse o Bebê Urso e completou. E comeu tudo. Os 3 ursos viram que tudo estava fora de ordem. Alguém sentou na minha cadeira, rosnou o Papai Urso. Alguém sentou na minha cadeira, reparou a Mamãe Ursa. Alguém sentou na minha cadeira, disse o Bebê Urso e completou. E está toda quebrada. No quarto, o Papai Urso rosnou. Alguém se deitou aqui. E a Mamãe Ursa falou. Alguém se deitou aqui. E o Bebê Urso disse. Alguém se deitou aqui e ainda está deitada. De repente, Caixinhos Dourados acordou e viu os 3 ursos à sua frente. Ficou tão assustada que saiu correndo para casa. Nunca mais Caixinhos Dourados entrou na casa de outras pessoas sem avisar. Pois bem, este foi o nosso conto, o gênero conto, que contou a história de Caixinhos Dourados, né? Que fez uma coisa muito errada, que foi entrar e mexer nas coisas dos outros sem pedir permissão. A gente sabe que isso não é certo. Como atividade, eu deixei para vocês a página 7, 8 e 9. Na página 7, dizia assim. Após a mamãe urso encher as tigelas com mingau quente, a família urso foi dar uma volta. Então, Caixinhos Dourados chegou e complete enumerando as ações na sequência do texto. Então, a sequência ficou o seguinte. Ela entrou na casa, pegou a tigela do papai, depois pegou a tigela da mamãe e depois a tigela do bebê urso. Então, a sequência foi essa daí, ó. 4, 3, 2, 1. Certo? Atividade 2 e 3 na página 8. Observe as imagens, leia as falas das personagens com atenção e associe os pertences a cada urso. Tem aí tem a fala, tá? Em cada espaço aí de cor diferente, né? A fala tá aí em roxinho. Alguém comeu meu mingau, rosnou o Papai Urso. Aí lá do outro lado tem 3 camas. De um lado são 3 falas, 1, 2, 3. Do outro lado são 3 camas, cadeiras e tigelas de mingau. E tem uma bolinha onde você deve colocar a numeração de acordo com a fala e os objetos. Então, a primeira fala foi a do Papai Urso. Aí a gente tem que localizar do outro lado a cadeira, o mingau e a cama do Papai Urso e colocar o numeral 1. Então, a sequência ficou o seguinte. 2, 1, 3. Certo? Por que Caixinhos Dourados achou confortáveis as coisas do bebê urso? Essa é a pergunta da atividade 3. Como sugestão de resposta, o livro permite que a gente escreva assim. Eles poderiam ter tamanho e idade próxima. Vocês podem colocar aí a resposta pessoal de vocês, tá? É porque a Caixinhos achou confortáveis as coisas do bebê. Porque poderiam ter tamanhos aproximados, o gosto, ou porque ela achou muito macia a cama, gostou do mingau porque não estava nem quente nem frio, porque se aproximava muito da idade dela ou do tamanho. Resposta pessoal, tá certo? Recebi bastante atividades dessa, certo? Vocês fizeram, capricharam, principalmente nesta página aqui, ó, página 9, onde vocês deveriam recontar para alguém a história de Caixinhos Dourados e os 3 ursos e escrever abaixo a parte que você mais gostou. E depois fazer um desenho que representasse a história. E capricharam. Escolheram o trecho que mais gostaram do conto. Capricharam no desenho, certo? Vocês gostam de desenhar.
certo? É um ou dois alunos que eu tenho na minha turma que não gostam de desenhar, porém o restante gostam de desenhar e gostam de pintar. Maravilha! Então, terminou a atividade, já sabe como é que tem que fazer, né? Manda para mim, para eu poder corrigir e anotar a tua frequência, né? A tua participação. Caso aconteça de não poder, não conseguir mandar, fala comigo, certo? Avisa o que está acontecendo, por que não está podendo mandar, porque N coisas estão acontecendo na nossa vida, né? Mudou tudo, então, como você está remoto, mamãe trabalhando, papai trabalhando, às vezes tem pessoa doente na família, tranquilo, certo? Só me fala, manda lá no aplicativo, dizendo por que não está podendo mandar atividade, e fica tudo ok. Assim que conseguir organizar, manda para mim. Então, hoje, novo assunto de produção de texto. Agora sim, a nossa aula de sexta-feira, 9 de abril de 2021. Gênero, placas indicativas. Da mesma forma que os contos, eu tenho certeza que vocês conhecem esse tipo de gênero. Por quê? Vemos constantemente, passando de carro, de ônibus, na escola, dentro da sala de aula, tem placas indicativas, certo? Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho certeza que você já viu e conhece algumas placas. Quando a gente der continuidade aqui no assunto, você vai dizer, poxa, não é que a Shirley estava certa? Eu realmente conheço placas indicativas. Vamos lá. Observe as imagens. Nosso assunto está aí, ó. Gênero, placas indicativas. Olha a nossa página. Página 10 do nosso livro. Então, tem aí algumas imagens. Observe as imagens. Tá aí, ó. Talheres, parece um avião, né? Uma cruz, que parece coisa de hospital. E dois bonequinhos. Me diga aí se não conhece, já viram alguma dessas placas? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que vocês já viram algumas dessas placas. Então, a definição de placas indicativas é a seguinte: são placas que mostram aos condutores e pedestres onde pode dispor de serviços indicados. As imagens acima indicam restaurante, aeroporto, hospital e toalete respectivo. Os talheres. Está dizendo que em algum local há um restaurante. A placa com o aviãozinho está informando que é aeroporto. Esse círculo com essa cruz branca aí, hospital. E os dois bonequinhos, os banheiros, né? Banheiro masculino e banheiro feminino. Me digam se nunca viram. Tenho certeza que já viram várias dessas placas. Trouxe outras para vocês. E tem um aí, essa do bonequinho com a setinha, que vocês têm na sala de aula, né? Indicando a saída. Aí tem uma mangueira, um extintor com um carrinho, tem um outro extintor. Atenção a usar a máscara, né? Constantemente a gente vê. Tem aí outra mangueira, o menino andando e a setinha. O bonequinho colocando o lixo no cesto, né? E o outro bonequinho mostrando o sentido contrário. É isso? Pois bem. Uma mensagem pode ser transmitida de duas maneiras: pela comunicação verbal e pela comunicação não verbal. As placas indicativas apresentadas na página anterior são exemplos de comunicação não verbal. Estas placas aqui, ó. Não verbal. Por quê? Porque estabelece a comunicação estabelecida apenas por imagem, tá? Por símbolos. Não tem uma palavra, porém a gente consegue identificar o que é que está dizendo.
Lembra da aula de ontem, de língua portuguesa, que era leitura de imagem e leitura de texto? Pronto, leitura de imagem é justamente isso daí. Não há um texto, então é uma leitura, não, uma comunicação não verbal, uma leitura não verbal. É apenas a imagem onde a gente vai analisar e responder algumas perguntas sobre a nossa observação da imagem. Nesse caso, são imagens que a gente já conhece porque indicam alguma coisa, não é isso? Então, a comunicação ela pode ser transmitida não verbal e verbal. Exemplo de comunicação verbal. Essa plaquinha que está aí, atenção, usar a máscara, é uma comunicação verbal. Por quê? Porque ela é estabelecida por meio da fala ou então da escrita. No caso aí da escrita, né? Tá aí bem, tá grande aí o nome atenção, depois usar a máscara. Tem aí o texto, então é uma comunicação verbal. A imagem do bonequinho andando ou jogando lixo no cesto é uma comunicação não verbal. Não tem palavra alguma, porém a gente consegue identificar o que é que o bonequinho está nos dizendo. Não é isso? Então, placas indicativas, elas podem vir dessas duas maneiras, certo? Pela comunicação verbal e pela comunicação não verbal. Então, comunicação verbal é estabelecida por meio da fala ou da escrita. A linguagem verbal é aquela que faz uso das palavras para comunicar algo, para transmitir alguma informação. Tem aí exemplo, aviso, água potável. E um outro aviso, área em manutenção. As figuras acima nos comunicam sua mensagem através da linguagem verbal. Usa palavras para transmitir a informação. Já a comunicação não verbal se estabelece a partir de imagens, símbolos, gestos, sons, cores e etc. Aquela que utiliza outros métodos de comunicação, que não são as palavras, dentre elas estão a linguagem de sinais, as placas e sinal de trânsito, a linguagem corporal, uma figura, a expressão facial, um gesto, etc. Então, tudo isso é comunicação não verbal. Ele fala aí na linguagem de sinais, que é aquela de Libras, né? E só o fato de fazer algum gesto, eu vou saber o que é que ele está querendo dizer, né? Ele está dizendo alguma coisa, só que através de gestos. Então, os gestos também estão dentro da comunicação não verbal. As placas e sinais de trânsito, tá aí dois exemplos, não é? A linguagem corporal, né? Se eu fizer para vocês assim, vocês vão saber identificar que eu estou pedindo silêncio. Se eu olhar para vocês e fizer assim, vocês vão saber que alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está acontecendo. Expressão facial. Se eu estiver assim, ó, vocês vão identificar qual é o meu sentimento, mesmo que eu não fale nada. E se eu fizer um gesto para vocês, é uma comunicação não verbal que vocês vão entender do mesmo jeito. Se eu fizer, ó, vocês vão entender, não é isso? São gestos, porém com significados. Temos aí duas placas. Essas figuras fazem uso apenas de imagem para comunicar o que representam. Então, comunicação verbal faz o uso da escrita ou da fala. Comunicação não verbal, só o uso da imagem, dos gestos, das placas, né, sem palavras alguma. E acontece de ter o uso das duas, comunicação verbal e não verbal. Foi o caso daquela primeira lá, a que vinha falando do uso da máscara. Tem aí a imagem, não é? Da pessoa. Se não tivesse atenção usar máscara, a gente já ia saber o que é que está pedindo, ia saber que é para usar a máscara, porque tem a imagem. E a gente também, se tivesse só a escrita, a gente ia entender do mesmo jeito, não é? Então, é uma comunicação mista, porque usa as duas, tá? Usa o verbal e não verbal.
bem interessante esse assunto, né? E é coisa que a gente vê diariamente, não é? Vê, pratica, porque todos os dias estamos fazendo gestos, expressões faciais, não é? A expressão corporal, nosso corpo fala, o nosso rosto. Então, são expressões não verbais que todo mundo consegue identificar. Não é isso? Assunto super, hiper, mega legal. Aí no livro de vocês tem duas telas. Tem assim, ó, observe as telas abaixo. Elas são utilizadas para transmitir uma mensagem e talvez promover reflexão de quem a vê. No caso das pinturas, é possível interpretar a mensagem transmitida observando as cores usadas e o tema retratado. Temos aí duas imagens. Ó. Pois bem. Não vai ter como a gente fazer juntos, não é isso? Nós e os colegas. A gente não vai ter como debater a respeito dessas imagens, né? Se as cores usadas, os desenhos presentes e as posturas dos personagens influenciam na leitura. Só de observar a gente já consegue identificar algumas coisas, né? Converse ainda sobre o sentido ao observar cada obra e que mensagem você acredita que o artista se propôs a transmitir. Então, o que é que eu vou pedir a vocês? Vocês podem me mandar por escrito lá no aplicativo, certo? O que é que você consegue identificar, se a postura dos personagens, os desenhos, as cores, se consegue influenciar a sua leitura, se você consegue identificar o que o artista quis transmitir, certo? Aí manda para mim, lá no aplicativo, o que foi que você entendeu dessa imagem, beleza? Atividade de hoje, nossa atividade de hoje, de produção de texto, sobre esse assunto super legal, placas indicativas. Hoje, nossa aula, né, de sexta-feira, dia 9 de abril. Vou deixar para vocês 3 páginas. A página 11, que diz assim, na atividade 1. Marque apenas as alternativas que representam o uso da linguagem não verbal. Então, você vai olhar e vai identificar apenas as imagens a comunicação não verbal, tá? A linguagem não verbal. Temos aí 4 imagens, apenas 2 são não verbais e 2 são verbais. Tranquilo, né? Página 12. Pesquisa o significado das placas abaixo. Tem aí um telefone e tem uma cama, né? Seria legal pesquisar mesmo, tá, gente? Para não colocar aleatório. Pesquisa, procura saber, bota lá no Google para ver qual o significado. 3. Que mensagem você acha que as imagens abaixo representam? Então, essas daí são respostas pessoais. Você vai olhar a imagem aí do bonequinho de madeira, com o bracinho levantado, o que é que ele está querendo fazer, ou o que é que ele está tentando transmitir. E esse botão vermelho aí, a gente já viu esse botão em vários equipamentos em casa, né? Em vários aparelhos. Então, qual é a mensagem? Que mensagem esse botão vermelho nos transmite? Escreve aí. Uma criança que está com a boquinha aberta, está chorando, né? E como se tivesse com a gargantinha machucada. O que é que está querendo dizer? E as mãos, né, batendo. Por que está batendo? Né? O que é que transmite aí essa imagem? Tranquilo, né? Na página 13, tem atividade 4 e 5. Na 4, tem uma tirinha com a linguagem não verbal. Aí você vai analisar, prestar atenção às cenas e às expressões dos personagens e produzir com base nelas um texto verbal. A tirinha é não verbal, porém a gente consegue identificar o que está acontecendo. Observa a tirinha do começo até o final, são 4 quadrinhos só, e depois produz um texto, como se fosse uma história, né? Você vai vai escrever um pequeno texto, produzir um pequeno texto. A partir de uma linguagem não verbal, vocês vão produzir uma linguagem verbal, certo? São 5 linhas só. Interessante seria se vocês
conseguisse concluir as 5 linhas, tá? Então, capricha aí na produção desse pequeno texto verbal de acordo com a tirinha não verbal. 5. Pesquise e cole no espaço abaixo uma imagem que representa uma mensagem que você deseja transmitir. É só a imagem, uma linguagem não verbal. Você vai pesquisar a imagem e vai colar nesse espaço, tentando transmitir uma mensagem para alguém. Beleza? Massa. Tranquilo, né? Então, essa foi nossa aula de hoje, sexta-feira, 9 de abril de 2021. Nossa aula sobre gênero textual, falando sobre placas indicativas. Realize a atividade com calma, certo? Terminou, manda para mim a foto, né? Vocês já sabem que tem que me mandar. Caso não dê para mandar, mas você está fazendo as atividades, me fala, tá? Manda lá no aplicativo para eu poder saber se você está participando, se está com alguma dúvida, alguma dificuldade, certo? Para eu poder te ajudar, né? Então, um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula.